Oi pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Parpinelli e nesse vídeo eu vou abordar, eu vou dar assim como subtítulo, os fantasmas do passado. E quando eu falo os fantasmas, não são espíritos, sobrenatural não. Eu me refiro aos fantasmas que são, às vezes podem ser traumas, né? Ou algo simplesmente entre aspas, que incomodem, que nos afligem muito, tá? Mas antes, eu não posso deixar, gente, não tem como, tá? Eu deixar de solicitar para que vocês, por favor, vocês deixem um like antes de assistirem o vídeo, para que vocês não esqueçam depois, sabe? Nos comentários pode ser um emoji, pode ser um ponto, podem ser comentários sobre o vídeo, relatos, enfim. Para que vocês ativem o sininho, né? Porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber as notificações. E por favor, porque eu conheço, assim, eu tô cada vez mais descobrindo pessoas que me acompanham, que curtem os meus vídeos, que assistem os meus vídeos, que dão like nos meus vídeos, mas que por alguma razão não estão inscritas ainda. Então, por favor, se você ainda não é um inscrito, por favor, e se puderem, compartilhem. Compartilhem, porque vocês estarão me ajudando demais. Eu ficarei super mega power agradecida. Tá bom, gente? Então, fantasmas do passado. O que acontece? Quem não os tem? Difícil. Difícil. Se você é muito jovem, até acredito. Mas se você já passou dos 30, acho que começa a ficar pouco improvável que você não tenha os fantasmas do passado. Vamos lá. O que eu chamo de fantasmas do passado? Eu poderia dar várias definições sobre o que seriam os fantasmas do passado, tá? Mas, na verdade, o que acontece? São situações, são temas, são momentos, são pessoas, são épocas e etc., que nos fazem que quando nós lembramos delas, nós temos um pavor, para não dizer outra palavra, um pavor assim, absurdo. E esse pavor, ele domina, ele acaba sendo mais forte do que do que qualquer outra coisa, e ele por algum momento ou por alguma fase da nossa vida, ele perdura e ele atrapalha demais, demais. Por quê? São coisas que nós lembramos, coisas que aconteceram no nosso passado, seja um passado recente, um passado mediano, um passado bem distante, mas que efetivamente aconteceu em nosso passado e pode ter acontecido direta ou indiretamente conosco, mas que de alguma forma ele nos afetou, tá? E isso o tempo não vai apagar. Então, gente, assim, e o que acontece? Como ele afeta a nossa vida presente e talvez se nós não nos tomarmos as devidas precauções, esses fantasmas acabarão afetando o nosso futuro também, tá? Porque são traumas, são lembranças que nos causam tristezas, que nos causam mágoas, que nos causam inseguranças, sabe? Que nos causam sensações ruins.
E isso tem um leque de opções, tá? Isso pode estar relacionado a alguma coisa que tenha a ver com uma perda de uma pessoa que faleceu. Isso pode ter a ver em relação a alguma doença que alguém próximo a você ou que você mesma tenha tido, que você tenha medo dessa doença voltar na pessoa que você conhece, que você ama ou em você mesma. Pode ter sido tantas coisas, pode ter sido uma traição que você tenha vivenciado, sabe? Que você tenha medo que isso ocorra novamente na sua vida, né? Algo que você, né? Que você botava sua mão no fogo, ui! E a mão não deu uma queimada, ela incendiou. Isso no passado. Que você tem medo que isso aconteça de novo, sabe? Ou numa relação nova, ou na mesma relação, porque você talvez tenha dado uma segunda chance. Enfim, são tantos tipos de fantasmas que podem estar rodeando o seu pensamento, o seu coração. Agora, isso é um tema muito complexo, gente. Isso é um tema muito complexo, tá? Isso não é um tema simples, porque é o seguinte: muitas situações que nós vivenciamos podem ser, esses fantasmas, eles podem ser resumidos entre aspas, né? Como traumas. Podem ser traumas, sim, podem ser traumas. Mas dependendo de cada um de vocês, muitos de vocês acredito que já façam, de repente, uma terapia, um acompanhamento com um psicólogo, às vezes, dependendo da situação, até com um psiquiatra também, etc e tal, mas muitos de vocês não. Então, fica mais difícil, quando você não tem um acompanhamento de um profissional, fica mais difícil você discernir o que é realmente um trauma, o que é realmente algo que está ali no seu consciente. Eu não digo nem um pouco também no subconsciente, mas no consciente, porque você sabe o que você está pensando, você tem noção do que você está pensando, você sabe o que te causa o sofrimento, né? Mas você não tem controle sobre ele. Você não tem controle. Agora, eu vou deixar um comentário, e isso é um tema muito complexo, um tema que eu quero abordar em outros vídeos. Porque isso me veio à mente hoje e eu resolvi abordar, porque isso pode ser a causa de várias situações sabe, de pessoas aflitas e não terem condições de pagar um profissional, né, para atendê-las, e elas estarem, sabe, assim, perdidas. O que acontece? Muitas vezes, gente, esses fantasmas nos quais eu me refiro não pensem vocês que necessariamente eles estão relacionados a algum problema psicológico de vocês. E isso futuramente, em outros vídeos, eu vou explicar melhor. Eles podem estar relacionados a questões fisiológicas, ou seja, eu vou tentar traduzir assim de uma forma rápida, porque isso vai ser assunto para outros vídeos, tá? O que acontece? Às vezes, vocês acham que o problema é psicológico. Nossa, eu tô cheio de problema psicológico, eu não consigo tirar esses fantasmas da minha cabeça, etc e tal. Às vezes, como eu disse, isso tem a ver com uma questão fisiológica, isso tem a ver com um problema que você tem que tratar de uma outra forma, não somente fazendo uma terapia com acompanhamento com psicólogo, mas às vezes ele tem a ver com uma questão assim, com outras questões. Por exemplo, tá? Existem inúmeras situações. Por exemplo, o TOC, o famoso TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes, você tem
as repetições. Essas repetições não necessariamente estão ligadas apenas a você repetir coisas operacionalmente falando. Às vezes, o toque, né? Muitas vezes ele está relacionado a repetições de pensamentos, de ideias. Então, muitas vezes, não é que você não tenha passado, não é que você inventou a situação né, que te que foi ruim na sua vida, que te magoou, que te entristeceu, que te deixou mal, magoada, triste, com raiva, etc, etc. Não é isso. Mas às vezes, aquele pensamento, ele fica se repetindo na sua mente. Ele não para de se repetir. Ele fica ali constantemente. Por quê? Porque talvez você tenha toque. Talvez você tenha um transtorno obsessivo compulsivo. Então ele não sai da sua mente. Ele fica ali, repetindo, repetindo, repetindo. Os fantasmas não saem. Gente, o tempo tá acabando. E assim, isso é um tema muito delicado, muito sério. É muito complexo eu falar em 10, 12 minutos aqui. Uma coisa que é muito complexa. Então eu vou dividir, vou fazer outros vídeos falando mais sobre os fantasmas do passado. Ok, gente? Para que vocês possam entender melhor e eu falar de uma forma assim mais simples, com uma linguagem mais, sabe, mais simples mesmo. Tá bom, gente? Beijos.